Olá, pessoal! Estamos aqui com o podcast Boca Alerta e é com muita honra que a gente recebe aqui o professor Alisson Martins e a professora Marisa Araújo. E aí, a gente começa o nosso tema de hoje, desvendando o câncer oral, o autocuidado da boca salva vidas. Então, a gente vai começar perguntando para o professor Alisson. Professor Alisson, o que leva nós, da área da saúde, da área da odontologia, depois de ter feito uma boa anamnese, um exame físico no paciente, qual lesão que poderia ser uma suspeita de um câncer oral? Então, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? E eu acho que é um tema extremamente importante, levando em consideração a formação geral do cirurgião dentista, que inclusive está na diretriz curricular nacional, que é de prevenção de câncer, né? E aí, antes mesmo da gente pensar de uma lesão já maligna, a gente tem sinais que o câncer dá de lesões potencialmente malignas, essas alterações potencialmente malignas, que seriam manchas brancas, manchas vermelhas, sem nenhuma causa aparente, e a gente já poderia acender um sinal amarelo ali, né? Agora, lesões malignas mesmo normalmente aparecem como úlceras ou como feridas, né, de língua, feridas de boca, que normalmente não cicatrizam entre 20 dias, sem histórico de trauma, principalmente em pacientes homens do sexo masculino que fumam acima de 60 anos de idade. Então, acho que resumindo assim, bem grosseiramente, seria isso como o câncer de boca aparece. Certo. E quais os cuidados que a gente tem que ter a avaliar esse paciente para que a gente possa indicá-lo a um exame mais profundo, né? Que a gente fala. Um exame para que eu tenha esse diagnóstico 100% certo, que ele tem uma lesão de câncer na boca. Bom, como você disse, depois da anamnese, né, a gente sempre faz um exame clínico muito apurado, um exame físico completo e sistemático. Então é importante qualquer paciente, todos os pacientes, fazer exame físico principalmente, de toda a cavidade bucal. Né? Não é porque o paciente chega com uma queixa estética ou chega com uma queixa de dor de dente que a gente não vai ver toda a cavidade bucal, incluindo a orofaringe, que não seria área de atuação do cirurgião dentista propriamente dito, mas é de possível visualização ali. Então, eu acho que o segredo, entre aspas, se é que tem algum segredo, é avaliar clinicamente todas as estruturas bucais e reconhecer o que é normal, o que é variação do normal, o que é que está alterado. Né? Frente a alguma alteração, investigar melhor. Câncer em estágios iniciais é assintomático. Né? Então, o paciente não vai falar, normalmente não fala, não aponta algum sinal ou sintoma de câncer. E aí é função do cirurgião dentista investigar melhor por meio do exame clínico e, se necessário, por meio de exame de imagem ou exame de biópsia. Né? Ok. Procedimento de biópsia. Marisa, as doenças bucais podem potencializar o câncer? Quais seriam essas doenças e de qual forma elas podem causar o câncer? Se é através de alguma mutação celular, comportamento de uma célula, ou se uma lesão já pode causar diretamente a doença? Então, como o Dr. Alisson respondeu anteriormente, nós temos, né, um grupo de lesões de doenças que merecem bastante atenção, que são as DPMs, as desordens potencialmente malignas. Essas doenças, elas são lesões pré-malignas, ou seja, elas são anormalidades, né, que podem aparecer na cavidade oral e que elas possuem um risco significativamente aumentado de se transformar num câncer de boca. Dentre essas lesões, nós temos a leucoplasia, a eritroplasia, a quelite actínica e a fibrose submucosa. As mais comuns, geralmente, são leucoplasia, quelite actínica e eritroplasia. A leucoplasia e a eritroplasia normalmente estão associadas ao uso crônico, né, excessivo do álcool e do tabaco. Enquanto a quelite, geralmente ela está mais associada à exposição aos raios solares sem proteção. Normalmente, nós consideramos, né, principalmente o tabaco, o principal carcinógeno, porque ele gera mutações no DNA. Isso, consequentemente, pode transformar as células em células tumorais. Então, essas lesões que nós consideramos DPMs, que são as desordens potencialmente malignas, elas merecem sim uma atenção especial, pois o diagnóstico precoce e o tratamento delas podem evitar muitos casos de câncer de boca.
Como o paciente pode fazer o autoexame? Identificar o câncer precocemente? Bom, o autoexame, normalmente o paciente realiza em casa mesmo, em frente ao espelho, e ele mesmo analisa a cavidade oral. Avalia língua, bochecha, palato, que é o famoso céu da boca, né? Dentre todas as outras regiões anatômicas. Porém, alguns estudos apontam a questão da cancerofobia. Às vezes o paciente vê uma alteração e ele já fica muito preocupado e às vezes aquela alteração não é uma coisa tão séria. Então, assim, o autoexame ele deve ser orientado, o paciente deve ser orientado a realizá-lo, mas sempre que possível, o paciente ele deve comparecer regularmente ao dentista, o que a gente indica sempre de 6 em 6 meses para uma avaliação de rotina. Alisson, como podemos identificar suspeita de metástase, como um tumor primário já tratado? Bom, a metástase em cavidade bucal, ela pode ser decorrente de outros cânceres de outros órgãos, então uma metástase à distância, por exemplo, câncer de pulmão, que aparece como metástase em boca, ou um novo primário, que não necessariamente é uma metástase, né? Mas a pergunta que eu entendo, assim, é como identificar uma lesão maligna depois que o paciente é tratado, né? Isso. Depois que o paciente é tratado, ele recebe alta do serviço de radioterapia, do setor de cabeça e pescoço do hospital de câncer. De odontologia, ele não recebe alta, então ele vai ficar sempre em constante consultas, e isso já facilita muito visualizar alguma alteração, né? Mas normalmente as metástases aparecem ou em tecido ósseo, e aí é uma necrose óssea, que é indicado fazer biópsia, ou de novo aquelas úlceras, lesões nodulares que têm contornos definidos, bordos endurecidos, que também necessita de fazer exame de biópsia, né? Então, normalmente por meio de biópsia e exames por imagem, né? Mas o paciente oncológico, ele não recebe alta da odontologia justamente por conta dos efeitos colaterais do tratamento, Tem que ficar principalmente sempre radioterapia, acompanhando. principalmente da radioterapia na região de cabeça e pescoço, né? E o que tem hoje em dia na odontologia, que eu sei que você é um pesquisador assíduo, e o que a odontologia tem trago para nós em relação a pesquisas, como melhorar a vida do paciente que é diagnosticado, tratado no câncer de boca? A gente acho que tem várias vertentes assim, de pesquisa com oncologia, né? A gente tem de diagnóstico precoce, Sim. e aí tem, por exemplo, o que tá na moda agora é a inteligência artificial, para ser utilizado a inteligência artificial para diagnóstico precoce de lesões malignas, exames de autofluorescência, que também tem sido investigado. Então, a gente tem esse foco em diagnóstico precoce, e a gente tem foco no cuidado do paciente oncológico também, né? Porque o tratamento oncológico, ele é muito debilitante, muito debilitante. Então, o paciente, ele perde qualidade de vida só de iniciar o tratamento oncológico. Aí a equipe da odontologia, ela impede que essa perda seja muito severa. Aí é por meio de protocolos preventivos odontológicos, cuidado com a boca, que vai desde instrução de higiene oral, instrução de higiene de ingestão de água, até o uso do laser, né? Laser terapia para auxiliar nos controles adversos da radioterapia como um todo. E aí já é provado que uma instituição oncológica que tem equipe odontológica tem custos reduzidos do tratamento oncológico. Independente se é cabeça e pescoço, se é um tumor de sangue, leucemias, linfomas, independente do tumor, a equipe de odontologia ela reduz os custos do tratamento oncológico. E em relação às pesquisas, doutora Marisa, você tem trago algo assim de novo para nós, no que difere diagnóstico, também tratamento, coisas que podem estar vindo a melhorar a vida do paciente, tanto no diagnóstico quanto no tratamento desses pacientes? Como o Dr. Alisson falou, algumas pesquisas têm investido, né, na autofluorescência. Inclusive, existia uma linha de pesquisa na minha época de graduação, lá dentro da Faculdade de Odontologia da UFG, coordenada, se eu não me engano, pela professora Regiane, que ela avaliava essa questão da autofluorescência para a detecção precoce do câncer de boca. E também tem algumas pesquisas que elas têm investido na identificação de biomarcadores, especialmente P53 e KI67, que são genes, proteínas inerentes da célula tumoral.
Mas ainda é algo muito novo, muito recente, que ainda necessita de pesquisas, né? Então, assim, eu acredito que hoje o principal que a gente tem de mais consolidado é o exame clínico eficiente realizado pelo cirurgião dentista, né, no consultório, avaliação do exame físico mesmo, exame extraoral, exame intraoral e orientação dos pacientes, principalmente com relação aos fatores de risco. Então tá aí uma importância, né, do profissional, nós, né, da área da odontologia, sempre saber orientar o nosso paciente, fazer sempre um exame clínico bem feito, ensinar o paciente também a fazer o autoexame para que isso possa ser detectado mais cedo e tratado, né, com uma chance de cura muito maior quando o câncer ele é detectado no início. E assim eu acho que a gente tem chance de diminuir bastante as incidências de câncer oral no Brasil. Que, se eu não me engano, eu estava lendo umas pesquisas que é o terceiro país no mundo que a incidência maior, né, do câncer oral aqui em homens, como o professor Alisson falou, que fumam ou bebem, né, fazem uso de bebidas alcoólicas e cigarro. E com isso, né, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Marisa, quais seriam os fatores etiológicos, comportamentais e ambientais que levam a um tumor maligno? O que o paciente tem que fazer para ele adquirir um câncer bucal? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que o câncer de boca, ele tem caráter multifatorial. Ou seja, ele não é causado por um único fator, ele depende da ação de vários fatores em conjunto. Nós temos fatores que nós chamamos de intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos normalmente são aqueles inerentes ao próprio paciente, predisposição genética, alguma insuficiência de algum micronutriente ou até mesmo alguma deficiência imunológica. Com relação aos fatores extrínsecos, não há dúvidas, né, de que o principal é o tabaco. O tabaco é o principal agente carcinógeno, principalmente quando aliado ao consumo de álcool. E nós temos, inclusive o Ministério da Saúde traz, que o fumante, ele tem 5 vezes mais chance de desenvolver o câncer de boca quando comparado ao paciente que não fuma. E quando esse fumante, ele também consome álcool de forma abusiva, essa possibilidade, essa probabilidade aumenta para 10 vezes. Então, assim, o álcool, ele é considerado o segundo, né, em questão de importância para o desenvolvimento do câncer de boca. Mas também nós temos a questão da exposição solar sem proteção, que pode desenvolver o câncer de lábio. E também os estudos têm trazido uma relação do HPV. Alguns outros fatores são considerados fatores de risco, como deficiência nutricional, má higiene oral, exposição a algumas substâncias, ou até mesmo condições socioeconômicas. Mas, como eu falei, o câncer ele é multifatorial, ele não depende só de um único fator, ele precisa de vários fatores agindo em conjunto. Então, o principal, assim, que a gente sempre destaca, com certeza, é o tabaco e também o álcool. Queria saber se você já pegou algum paciente que tenha tido câncer. Como que foi repassar essa notícia para ele, uma notícia delicada? Como a gente deve apoiar esse paciente para que ele não abandone o tratamento? Olha, gente, é uma questão muito difícil. Inclusive, a minha primeira biópsia na graduação, o diagnóstico foi carcinoma de espino celular, que é o mais comum, né, na odontologia. E eu lembro como se fosse hoje. Foi muito difícil, porque, se eu não me engano, eu estava no 3º ano, 4º ano. E quando eu peguei o diagnóstico, eu fui até minha professora, ela falou assim: você que vai dar a notícia. E eu não sabia, eu simplesmente não sabia. Então, outro ponto também que a gente esbarra, o despreparo do profissional na hora de comunicar essa notícia para o paciente. E aí eu lembro, era uma mulher. Eu conversei com ela, na verdade, assim, eu conversei com a minha professora, ela me ajudou, porque eu não tinha a menor ideia de como que eu ia dar aquela notícia. A gente conversou com a paciente, a gente explicou para ela tudo que seria feito. E uma das coisas que eu me lembro que ela falou foi a seguinte: eu sempre cuidei tanto dos meus dentes,
mas ela era fumante há mais de 40 anos. Então, assim, o paciente acha que é só ali escovar os dentes e pronto, ele não enxerga além daquilo, entendeu? Então, assim, é muito importante sempre que o cirurgião dentista oriente o máximo possível com relação aos fatores de risco. E você tem algum caso, doutor Alisson, que gostaria de compartilhar com a gente? Eu achei interessante a pergunta, porque hoje você tem, vou falar protocolos, entre Aham. aspas, porque não é uma coisa engessada, mas hoje você Sim. tem maneiras de dar notícias ruins para o Uhum. paciente, não necessariamente só câncer, né? Mas você vai perder o dente, né? Tem protocolos, tem maneiras de você fazer uma escuta terapêutica, conversar com o paciente. Uhum. O professor Bruno, da UFG, ele já deu o curso sobre isso lá, e o professor Alan Roger, da USP Bauru, ele também, acho que é USP Bauru, né? Não, Piracicaba. Ele também tem vários trabalhos sobre isso, de como dar notícias ruins, né? Mas é sempre ruim Sim. para o funcional também, né? Porque a população é estigmatizada que ter câncer significa uma sentença de morte. E não necessariamente é assim. Então, o que eu aprendi é que você vai passar a notícia, você vai deixar claro que é uma doença grave, mas que o momento agora é de tratamento, né? Então, é correr atrás do tratamento, se existir possibilidade de E tratamento. como a gente pode contribuir para que ele não abandone o tratamento? Bom, aí é deixar claro para o paciente a importância do tratamento, porque existe uma chance de cura ainda, né? Uhum. Apesar da maioria dos casos de câncer de boca, a gente dá o diagnóstico em tumores avançados, a realidade do Brasil, a realidade de Goiás, são tumores avançados, mas ainda assim existe a possibilidade de cura, né? E aí o cirurgião dentista, ele vai acompanhar esse paciente, então ele vai tratar o pré-tratamento oncológico, é o cirurgião dentista que vai fazer, então sempre motivar, eu acho que a palavra é motivacional, sabe? Uhum. Dentro da realidade, tentar controlar as expectativas do paciente para uma cura total, mas que ele vai ter ali a chance de tratar aquela doença que ele tem. Que a gente começa a falar um pouco sobre a parte cirúrgica, né, dos tumores odontogênicos. E para isso a gente escolheu convidar o Dr. Gustavo, que é residente em cirurgia bucomaxilofacial. Acredito eu que seja a melhor pessoa para abordar esse assunto. Gustavo, a primeira pergunta que eu tenho para você, a gente sabe que os tumores odontogênicos, eles são alterações mesenquimais e epiteliais. O que seria um tumor misto? Você consegue diferenciar para a gente de uma maneira didática, que a gente consegue associar, por favor? Sim. Boa tarde a todos. Agradecer o convite de vocês, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, nós temos 3 tipos de alterações quanto ao comportamento desses tumores, tá? Temos a parte epitelial, a parte ectomesenquimal e a parte mista. O misto nada mais é do que o comportamento biológico se relacionando à parte epitelial e ectomesenquimal. Isso vai ditar muito na forma de tratamento desses tumores, né? Por vezes, esses tumores epiteliais, como por exemplo o ameloblastoma, pode ser mais agressivo do que alguns tipos de cementoblastoma ou de alguns mixomas, que são ectomesenquimais, tá? Então, essa é a nossa diferenciação. Os tumores de origem epitelial são mais clinicamente significativos, mais importantes para nós. Para quê? Para o tratamento, tá? A forma que nós vamos ter que lidar com esses tipos de tumores são diferenciadas porque são mais agressivos, tá? Por sorte, os tumores mais comuns são de origem mista, né? Como, por exemplo, um odontoma. O odontoma pode ser separado em complexo, composto, que isso vai ditar a forma de tratamento também dele. Nós conseguimos fazer uma simples remoção desse odontoma que é composto ou é complexo, e a taxa de recidiva é muito menor comparado a esses de origem epitelial, como o ameloblastoma, sólido ou unicístico, multicístico, tá? Então seria essa a diferença. E deixa eu te perguntar, existe algum fator determinante que você encaminha esse paciente para cirurgia ou que você decide tratar ele apenas com medicação e observação? Existe algum fator que você usa para determinar isso? Os fatores que nós determinamos para fazer o tratamento desses tumores odontogênicos vão variar, desde a idade do paciente ao comportamento biológico dele, né, baseado na literatura, e como ele responde a essas terapias farmacológicas. Nós temos um certo tipo de lesão, né, que é a lesão central de células gigantes, por exemplo, que responde bem à injeção de corticoides, né? Cada vez mais tem tido mais estudos quanto à parte
não cirúrgica, né, e um tratamento conservador, pelo menos de um momento primário, que a gente consegue ter boas taxas de sucesso com o tratamento não cirúrgico. Mas vai depender muito do tipo dessa lesão. Tá? Então, nós devemos considerar localização do tumor, a idade do paciente, a condição sistêmica que ele tem, tá? Para tudo isso a gente conseguir saber se nós vamos lançar a mão de uma enucleação, se nós podemos lançar uma marsupialização primeiro, tá? Ou outras terapias que sejam coadjuvantes ou adjuvantes, tá bom? Certo. E com relação à ressecção de tumores, a gente sabe que existe ali uma chance de reincidência muito grande. Qual é o fator que leva a isso? É um fator celular? Qual seria o fator que determina essa reincidência? Essa sua pergunta me fez lembrar, né, todo ato cirúrgico para essas remoções de cistos, de tumores, nós realizamos o que nós chamamos de osteotomia periférica. Essa osteotomia periférica nada mais é do que remover os restos, né, macroscópicos, que nós não conseguimos ver a olho nu, macroscopicamente. Microscopicamente nós conseguimos com a nossa osteotomia periférica, que é passar a broca, né, ao redor das paredes daquele leito ósseo, daquela cavidade, tá? Então, assim, um dos fatores determinantes para que não tenha essa recidiva pode ser que seja a boa realização de uma osteotomia periférica, mas ainda assim existem tumores, existem cistos que têm alta taxa de recidiva. E essa recidiva é inerente à nossa técnica na maioria das vezes, tá? O paciente pode ter algumas alterações, alguns cuidados, alguns tipos de inflamações, né? Se tem um histórico de trauma, por exemplo, já pode ser um fator desencadeante para algum tipo de lesão de algum tumor, tá? E a gente sabe que todo o processo de quando descobre o câncer é utilizado uma equipe imensa, desde médicos oncológicos, cirurgiões, dentistas e bucomaxilo. Certo. Como que é decidido o tratamento? É tudo em conjunto? Ou o bucomaxilo que decide? Ou é um médico? Então, nós que trabalhamos com câncer oral, nós temos o principal dever, vamos colocar assim, de fazer o diagnóstico. Tá? Então o paciente chega para a gente realiza a biópsia, como os outros doutores falaram, e tendo o diagnóstico, né, de um carcinoma, por mais baixo grau que seja, né, uma displasia leve, esse paciente é encaminhado para a equipe de cabeça e pescoço. Tá? E a equipe de cabeça e pescoço, juntamente com os nossos cuidados, igual o doutor Adson falou, que vai dar continuidade a esse tratamento, tá? Com cuidados a terapia que for decidida juntamente com a equipe de cabeça e pescoço, seja radioterapia, seja quimioterapia, seja uma abordagem cirúrgica, tá? Vai depender do estadiamento desse tumor, até terapias de esvaziamento cervical, que são terapias para tumores que já vão estar em estágio mais avançado. Mas, para isso, exige uma equipe multidisciplinar, tá? Nós precisamos contar com a família do paciente também, nós precisamos entender. É importante quanto à notícia que a gente estava conversando anteriormente, saber que dar a notícia para o paciente, ele estando sozinho, não é bacana. Então, é ideal que ele esteja acompanhado, tá? Para a gente dar essa notícia para ele, explicar que na maioria dos casos tem como a gente tratar e ele ter uma qualidade de vida, um prognóstico bom. Tá bom? Doutor Gustavo, gostaria de perguntar o seguinte. A gente sabe que existem tipos diferentes de ameloblastomas. Quais são eles, por favor? Então, nós temos diferentes tipos de ameloblastoma e eles vão ditar a agressividade deles, tá? Tem o unicístico, multicístico, o tipo sólido também, são todos bem comuns na prática do nosso serviço, por exemplo, tá? O que não é comum, muitas das vezes, são esses tumores em uma faixa etária menor, que seriam as crianças, tá? Outro dia nós pegamos um caso de um ameloblastoma em uma criança, tá? Uma criança tinha 5 anos de idade. Não é nada comum, tá? Mas o tratamento foi conservador, né? Nós conseguimos remover somente a lesão, né? Sem gerar grandes defeitos para essa criança. Mas, por sorte, né? Esses ameloblastomas, se diagnosticados precocemente, né, e muitas vezes são diagnosticados em exames de rotina, nós temos tratamento, nós temos como ter bom prognóstico para esses tumores. E uma pergunta, com relação ao ameloblastoma mais agressivo, na radiografia existe algum aspecto que seja diferenciado dos outros tipos, que você consiga olhar e falar, não, esse aqui, ele é mais agressivo do que os outros? Existe? Não, a questão da agressividade nós não conseguimos ver, tá?
pela radiografia. Às vezes, pela tomografia, nós conseguimos ver algum rompimento de cortical, alguma expansão, que de repente nós conseguimos alertar o paciente e ter na nossa mente o quão agressivo ele pode ser, tá? Mas não é um parâmetro que a gente consiga falar, ele é mais agressivo do que outro, tá? Para identificar um ameloblastoma através de uma radiografia, às vezes tem alguns sinais, sim, como aquelas bolhas de sabão clássicas, né, de aspecto radiográfico, favos de mel. Então, essas são as características que a gente coloca como o que são parecidos, né, para a gente identificar e ter analogias mais próximas para essas lesões. Todos os tipos de lesões de cavidade oral, né, e adjacentes, nós temos diagnósticos diferenciais, que são as hipóteses, né, que são apontadas acerca do que nós achamos, né, que é aquele início de lesão. Não é diferente para ameloblastoma, né? Nós temos o ceratocisto, algum tipo de mixoma. Essas lesões, elas se assemelham muito, principalmente no exame inicial que nós temos, que é a radiografia panorâmica. Vou dar um exemplo de um caso recente. Nós recebemos um paciente que tinha uma lesão associada ao ápice de um terceiro molar, tá? E o paciente tinha um histórico de trauma. Não tinha tratamento de canal, não tinha uma origem inflamatória aparente, a não ser o trauma. E aí foi identificado, né, a possibilidade de um ceratocisto odontogênico, de um ameloblastoma, e alguns professores chegaram até a apontar a possibilidade de um mixoma, tá? Nós já fomos, então, para o transoperatório, tá? Para realizar a cirurgia do paciente por uma questão de condições socioeconômicas do paciente. Nós tivemos que já realizar a remoção e assim enviar por histopatológico essa lesão, tá? E durante um transoperatório nós percebemos que não era nenhuma dessas opções que eu tinha dito anteriormente, tá? E se tratava de uma cavidade vazia, né, com um diagnóstico de um cisto ósseo simples, muito melhor para o paciente, né? E para nós também, que pensávamos que tratava-se de uma lesão mais agressiva. Gustavo, e existe alguma maneira desse ameloblastoma se tornar uma metástase, se tornar maligno? Existe alguma chance desse tipo de... Então, segundo a literatura, né, os ameloblastomas, eles podem sim malignizar, mas em pouquíssimos casos. Os casos que nós observamos relatados são de carcinomas ameloblásticos, tá? Depois de altos graus de recidiva, que é essa volta da lesão, e por N fatores que a doutora Maris falou, né, associados a isso que tem essa malignização, mas são assim baixíssimos casos, a incidência é bem pequena, tá? Aproveitando, falando já de diagnóstico diferencial, como nós, da área da saúde, principalmente a gente que é iniciante, como a gente não confundir, dar um diagnóstico errado, como que a gente pode fazer para dar um diagnóstico certo ou encaminhar para uma pessoa que possa fazer? Então, é fundamental, né, que o profissional, o estudante, desde a graduação, ele conheça detalhadamente a anatomia da cavidade oral e ele seja capaz de identificar alguma anormalidade que talvez esteja dentro da normalidade, igual o professor Alisson havia falado anteriormente, ou que realmente seja algo que não é normal, que seja diferente do que é considerado normal, dos tecidos orais normais. A minha experiência que eu tive durante a graduação e após, né, agora como cirurgião dentista mesmo, é a prática. Se você, lógico, você precisa estudar, conhecer as lesões, conhecer a anatomia da cavidade oral, mas se você não praticar, se você não tiver um olhar atento ao paciente durante ali o exame clínico dele, você vai acabar passando despercebida alguma lesão, alguma alteração. Nós temos diversos recursos dentro da faculdade, fora da faculdade, para auxiliar a formação desse profissional. Na faculdade, por exemplo, nós temos vários projetos de extensão voltados para a questão da estomatologia, né? Lá na faculdade também nós tínhamos, e acredito que ainda exista, ligas acadêmicas, né, para a estomatologia. Existem vários cursos também, né, fora, inclusive online, que o profissional consegue fazer online. Então, assim, o profissional, ele deve estar sempre em busca de se atualizar, de sempre estar atento ao paciente. A gente não pode simplesmente atender um paciente
se a queixa dele for, por exemplo, uma dor de dente ou algo estético, a gente simplesmente olhar só para aquilo. A gente precisa enxergar o paciente como um todo. Acredito que isso é o principal. E eu até costumava brincar que eu escolhi a área da estomato desde a iniciação científica até o mestrado, porque para mim a estomatologia aliada à patologia são as áreas mais complexas da odontologia e são, assim, o que eu acho de primordial, porque o profissional, ele tem que saber identificar, por exemplo, um câncer de boca em estágio precoce. Se ele não sabe, pelo menos ele precisa identificar que tem algo ali que não tá normal, ele precisa encaminhar aquele paciente, entendeu? Ele não pode simplesmente fazer vista grossa e mandar o paciente que é uma variação embora. da normalidade, é Exatamente. importante conhecer. Se a gente não tem a capacidade, por exemplo, eu não domino tanto a cirurgia, eu não vou fazer a biópsia, por exemplo, mas eu encaminho para o meu colega que faz. Ou eu encaminho para um centro de referência, igual nós temos CGDB lá na Faculdade de Odontologia da UFG. Então, assim, o que não pode é o profissional ver, detectar alguma coisa, algo alterado e simplesmente ignorar. Passar em branco. Com relação às biópsias, doutora Marisa, a biópsia incisional e a excisional, qual é o critério? É o tamanho da lesão? É a cor? Quais seriam os critérios para fazer essa biópsia dessa cirurgia? O que eu aprendi durante a minha graduação foi que, em casos de suspeita de malignidade, a gente realiza primeiro a biópsia incisional. Agora, quando é uma lesão que a gente tem 99% de certeza que é benigna, a gente, na maioria dos casos, tenta realizar a excisional, que é a remoção completa da lesão. Quando a gente realiza uma biópsia incisional, o diagnóstico vem com um diagnóstico maligno, né, de uma lesão maligna, aí a gente encaminha o paciente para o tratamento oncológico e aí o tratamento cirúrgico, quando é realizado, é realizado no hospital. Quando se fala de cirurgia bucal, além de ter toda a patologia, a gente também fica preocupado com a área estética e da reabilitação da autoestima desse paciente. Quais que são os mecanismos que é usado para a estética facial desse paciente? Então, a partir do momento que o paciente ele é diagnosticado com o carcinoma, né, de qualquer área dessa região de cabeça e pescoço, os cirurgiões de cabeça e pescoço, né, os médicos especializados nisso, o intuito deles é livrar o paciente do câncer, né, de uma forma ou de outra, seja pela rádio, pela químio, pela cirurgia. Então, assim, o intuito é a remoção. De início, a área estética ela não é levada em consideração, a grosso modo, tá? A gente precisa postergar, né, dar um prognóstico de vida para esse paciente. Muitas vezes isso inclui algumas deformidades, ok? Mas cada vez mais existem parâmetros, né, existem artifícios para a gente devolver a autoestima desse paciente, seja com próteses faciais, tá? E existem cada vez mais serviços que estão fazendo, seja para a região ocular, seja para a região perioral, nasal, toda essa região de cabeça e pescoço. Então, tem sim formas de amenizar, né, as deformidades que um câncer pode gerar para esse paciente. Algumas reconstruções locais também, teciduais, tudo isso é bem bacana. Doutor Gustavo, com relação aos ameloblastomas, a gente sabe que eles são muito comuns na mandíbula. Quando acontece na maxila, existe algum indicativo de malignidade ou não tem nada a ver essa questão? Não, pode ser que não. Com relação ao aparecimento de ameloblastomas em maxila, que não é nada comum, pode ser que ele não tenha um comportamento como nós estamos acostumados com ameloblastomas convencionais em mandíbula. Isso vai requerer um tratamento diferenciado, até porque a maxila está um pouco mais próxima à base do crânio. Então, existem outros ossos importantes que nós vamos nos atentar. Lembra que a gente conversou sobre a localização anatômica? Então, isso muda, né, acerca do tratamento. Mas falar que ele é mais agressivo por estar na maxila não tem uma relação direta. Doutor Alisson, com relação à histologia do ameloblastoma, existe alguma célula diferencial do tecido normal para você identificar no histopatológico ou como funciona? Bom, o ameloblastoma é um tumor, assim, muito estudado porque é um dos mais comuns dos tumores odontogênicos. Então, como o doutor Gustavo falou, ele tem suas variantes clínicas e histopatologicamente ele também tem suas variantes, né? Mas em comum entre elas é que todas as células que são neoplásicas, as células que estão se dividindo, são células de epitélio odontogênico. Então, a célula que vai dar nome para o ameloblastoma é epitélio odontogênico, né?
E aí, dependendo dessa variação histológica, ela vai se apresentar de uma determinada maneira ou não. Então, casos mais difíceis, você precisa de marcadores especiais. Mas, de maneira geral, é uma célula que vai lembrar um ameloblasto, uma célula que tenta formar esmalte. De maneira geral, é isso. E, Gustavo, com relação aos sementoblastomas, qual é o prognóstico para essa doença? É um prognóstico bom? É indicado cirurgia? É indicado tratamento convencional? Qual seria a melhor indicação para um paciente com esse problema? Então, o sementoblastoma é um tumor de origem ectomesenquimal, né? É benigno, não é maligno. É associado muitas das vezes ao ápice de molares, tá? Posteriores, principalmente em região de mandíbula. É identificado comumente em exames de rotina, tá? E aí, quando ele está causando algum tipo de distúrbio de reabsorção, né, radicular para aqueles dentes, se tornando muitas vezes assintomático, que é uma grande característica dos sementoblastomas, é necessário não só a remoção do tumor, tá, como a remoção do elemento que foi afetado também. Mas é benigno. Radiograficamente, tem algum aspecto que seja relevante desse tumor? Não, radiograficamente é uma lesão radiopaca, circular, tá, bem delimitada, associada ao ápice de um elemento dentário mesmo, comumente molares. E quando acontece a reabsorção óssea, existe alguma possibilidade do dentista, do cirurgião trabalhar e ajudar a auxiliar esse... Existem algumas técnicas, sim, para abordagem de tumores, tá? Seja por meio, quando você lança a mão de uma enucleação, de uma curetagem, a gente ajudar a formação, de acelerar aquela formação óssea por meio de alguns enxertos, como por exemplo do biópsia, a depender de cada caso, de cada tumor, mas que vai acelerar aquela formação óssea local, tá? Mas nós observamos na prática clínica que esses tumores, após a conduta, né, seja a enucleação, seja a curetagem, seja a ressecção, respondem bem, tá? Eles têm a neoformação óssea e o prognóstico com acompanhamento de 3 meses, 6 meses, a tendência aí é, se recidivar, ter uma nova abordagem, e se não, a gente vai ficar em acompanhamento mesmo, só para garantir que o paciente esteja sob os nossos cuidados, tá? Então é isso, gente. Queria muito agradecer a doutora Alisson, doutor Gustavo. Foi um privilégio imenso e uma super aula também para nós. Acredito que não vai ser rico apenas para nós, mas também para os nossos ouvintes, né? E agradecer por esse tema também, autocuidado com a boca e em relação ao câncer oral. Muito obrigada e conto com vocês na próxima.